Salve Maria, tudo bem? Vou gravar aqui a nossa aula do meio da semana, né? Nossa aula presencial é sexta-feira e eu gravo sempre essa aula de vídeo durante a semana, né? Para a gente poder avançar um pouco a matéria, eu pretendo que a gente chegue aí pelo menos até o parágrafo 100. Nós paramos na última aula no parágrafo 86, tá bom? Mas esses parágrafos aqui para frente, alguns deles são bem pequenos. Então eu acho que a gente consegue chegar no 100 para a gente poder estar em dia com a nossa matéria, tá bom assim? Então, vamos rezar uma Ave Maria para a gente começar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, nós estamos ali no capítulo 2, né, vendo verdades fundamentais da devoção à Nossa Senhora, né? Então, a primeira verdade dizia assim: Jesus Cristo é o fim último da nossa devoção à Santíssima Virgem. A segunda verdade: pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Terceiro: devemos despojar-nos do que há de mal em nós. O quarto, que a gente viu na última aula: temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo, né? Aquela necessidade que a gente tem de alguém que interceda por nós junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. E agora nós vamos fazer a quinta verdade, quinta verdade, que diz assim: é muito difícil para nós conservarmos as graças e tesouros recebidos de Deus. A gente recebe graças de Deus, a gente tem, as nossas boas ações geram para a gente méritos, mas é muito difícil a gente conservar isso. Assim que a gente adquire, já a gente perde. É o que ele diz aqui, por exemplo. É extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós as graças e tesouros que recebemos de Deus. Primeiro, porque estes tesouros, mais valiosos que o céu e a terra, nós os guardamos em vasos frágeis, em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante, que um nada perturba e abate. Bom, por que está falando que o tesouro que vale mais que o céu e a terra? Lembre-se, então, sempre que Jesus Cristo morreu por nós. O preço da nossa alma é o sangue, preciosíssimo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreria por cada um de nós, da mesma forma que ele morreu por todos nós, ele morreria por cada um de nós em particular. E morreu por cada um de nós em particular. Então, o preço da nossa alma é a vida de Cristo, olha só. Então, é um preço muito maior que o céu e a terra. No entanto, nós guardamos esses tesouros, que são essas graças, que são esses dons, essa prática das virtudes, os méritos que a gente recebe de Deus para a salvação da nossa alma, nós guardamos num corpo corruptível, numa alma inconstante, fraca, que por nada está perturbada e se abate, né? Eu costumo comentar muito isso, e nesse domingo agora, na missa, o padre comentou a mesma coisa, é que às vezes a gente vê uma pessoa que vai na missa, comunga, está ali rezando, está com a penetrada, acabou de sair da igreja, já está brigando um com o outro, já sai de carro buzinando, quase bate no carro com o outro. Quantas vezes eu já vi isso? Então a gente mal recebeu a graça, a gente já está perdendo a graça, né? A gente está sempre disposto ao pecado. Mesmo recebendo uma graça grande, dali a pouco a gente já... E na hora que eu cometo um pecado, você já sabe, né? Eu posso ter vivido uma vida de 90 anos praticando de virtude. Se aos 90 anos cometi um pecado mortal, eu vou ser condenado. Então, assim, é muito importante que aquilo que a gente recebe de Deus, as graças, os méritos, né? Que a gente alcança as graças, os méritos implicatórios e satisfatórios, né? Que a gente fala, né? Que eu guarde isso num lugar seguro, porque se eu guardar comigo, dali a pouco o demônio vem e me rouba aquilo. E se eu tenho aquilo para me salvar, para salvar minha alma, eu vou ficar sem nada. Segundo motivo do porquê é difícil de conservar. Porque os demônios, que são ladrões finórios, buscam surpreender-nos de improviso para nos roubar e despojar. Espreitam dia e noite um momento favorável ao seu desígnio. Andam incessantemente ao redor de nós, pronto a nos devorar, como diz na carta de São Pedro, né? E pelo pecado arrebatar-nos no momento tudo que em longos anos conseguimos alcançar de graças e méritos. É o que eu estou falando, às vezes a pessoa passou uma vida de méritos, uma vida vivendo as virtudes,
uma vida recebendo graça e correspondendo àquelas graças. E lá no final da vida da pessoa, às vezes a pessoa comete um erro gravíssimo e acaba se condenando. Isso por quê? Porque o demônio é muito esperto, é muito audaz, ele está sempre armando armadilhas para a gente e a gente, bobos que somos, caímos nessas armadilhas. E tanto mais devemos temer essa desgraça, sabendo quão incomparável é sua malícia, sua experiência, suas astúcias e seu número. Né? Então, assim, existem muito mais demônios que seres humanos, tá, gente? Então, assim, ele é muito astuto, é muito malicioso. A gente não deve conversar com o demônio. Do demônio ele deve fugir, né? Mas ele está sempre armando laço, está sempre a espreita e armando ali uma armadilhazinha aqui, uma coisinha ali, uma preguicinha lá, e a gente acaba caindo. Pessoas têm havido muito mais cheias de graça do que nós, mais ricas em virtudes, mais experientes, mais elevadas em santidade, que foram surpreendidas, roubadas, saqueadas, lamentavelmente. Ah, quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento se tem visto cair miseravelmente, perdendo em pouco tempo toda a sua altivez e claridade. A que atribuir tão estranha mudança? Não foi falta de graça, pois a graça não falta a ninguém. Foi falta de humildade. Essa pessoa acreditavam-se mais fortes o suficiente do que o eram na realidade. Julgavam-se capazes de guardar seus tesouros. Fiaram-se e apoiaram-se em si próprios. Creram sua casa bastante segura e bem forte, e seus cofres para guardar o precioso tesouro de graça, e devido à sua insegurança imperceptível que tinham em si, conquanto lhes parecesse que se apoiavam na graça de Deus. É que o justíssimo Senhor, abandonando as próprias forças, permitiu que fosse roubado. Olha só que coisa importante. Resumindo aqui um pouquinho, né? Então, ele está falando que ele conhece, e eu, pessoalmente, gente, conheço muita gente assim, que se achava, né, de uma santidade, de uma fortaleza muito grande, se achavam capazes de vencer as tentações, de vencer as armadilhas do demônio, porque se achavam já de uma vivência dentro da igreja muito grande e que estavam imunes a isso. E aqui ele está falando que Deus, quando vê uma pessoa assim, quando essa pessoa se sente autossuficiente, achando que ela já é capaz de vencer o demônio por si só, é nesse momento que Deus tira o apoio, para que essa pessoa seja provada. E como a gente não é forte assim, porque o demônio é muito mais esperto que a gente acaba caindo. E eu vi pessoas grandes na igreja caírem dessa forma. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver pessoas aí no mundo afora da igreja, sacerdotes, bispos, até cardeais, gente, que, embora se achando assim já de uma santidade muito grande, acabaram caindo em pecados terríveis. Não é isso que a gente tem visto, os escândalos dentro da igreja? Então a gente não pode cair nessa, a gente não pode achar que porque a gente vive uma vida dentro da igreja sempre constante, que a gente já é forte o suficiente para combater o demônio e vencer por nossas próprias forças. Não! Nós somos fracos, fragílimos diante do demônio. E nós precisamos e temos que contar com a ajuda de Deus e Nossa Senhora a todo momento, para que a gente possa fugir das armadilhas que eles armam para a gente. Ah, se tivessem conhecido a devoção admirável que eu vou expor em seguida, teriam confiado seu tesouro à Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado como seu próprio bem, fazendo mesmo disso um dever de justiça. Olha só, na devoção que ele prega, que é essa que nós vamos fazer, os nossos bens espirituais, graças, méritos, dons, as virtudes que a gente pratica e por conta disso a gente recebeu méritos de Deus, tudo isso a gente entrega na mão de Nossa Senhora para ela tomar conta. Entendeu? Quando eu estou tomando conta daqueles bens espirituais, eu facilmente sou roubado pelo demônio. Porque ele chega muito, muito forte perto de mim. Imagine, o demônio era um anjo, gente. A gente não consegue combater contra um anjo. Rapidamente ele vai nos roubar aquilo de alguma forma, de alguma estratagema ele monta para poder roubar a gente daquilo. Mas se eu deixo na mão de Nossa Senhora, é impossível. Porque o demônio não tem parte com Nossa Senhora. O demônio foge de Nossa Senhora. E no momento em que eu me consagro dessa forma que eu estou falando com vocês, né, que ele ensina aqui, Nossa Senhora toma como dever de justiça tomar conta desses nossos bens, desses nossos méritos, dessas nossas virtudes, de forma a gente não se perder no mundo. É difícil, terceiro ponto, né? Então,
O primeiro que eu falei aqui é porque guardamos nossos tesouros em vasos frágeis, que somos nós, né? Nosso corpo, nossa alma, né? Segundo, porque o demônio, ele é muito esperto e ele acaba armando armadilhas para mim e eu acabo caindo nessas armadilhas, né? Deus derrama muitas graças na vida da gente a todo momento, mas a gente acaba perdendo porque a gente cai nos laços do demônio. Então, se eu colocar tudo na mão de Nossa Senhora, é diferente. Mas se eu tentar guardar eu mesmo, eu vou cair. Terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. De modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio dessa torrente impetuosa, sem que o turbilhão a arraste, no meio desse mar tempestuoso, sem que o furor das ondas o submerja, ou apilhem os piratas, os corsários, no meio desse ar empestado, sem que as miasmas o contaminem. É a Virgem, a única fiel, na qual toda serpente não teve parte jamais, que faz esse milagre em favor daqueles e daquelas que o servem da mais bela maneira. Então ele está falando aqui, olha que ele está falando em 1717, 1720, 1730, né? Que no mundo dele, que ele vivia, ele achava quase que impossível que uma alma passasse pelo mundo sem se manchar na lama do pecado. Vocês acham que melhorou ou piorou de 1717 até hoje, o ano 2025? Piorou muito, né, gente? É impossível você sair na rua e acabar não se manchando com o pecado. Então, olha só o que ele está falando aqui, esses 3 pontos. Nós somos todos os dias tentados. E essa tentação vem pela nossa natureza, que às vezes, que na Bíblia está dizendo pela carne, vem pelo mundo. Então, o mundo que nos cerca só traz para a gente coisa ruim, só traz coisa para a gente pecaminosa, só nos leva para o pecado. E terceiro, somos tentados pelo demônio. O demônio age no mundo, o demônio age também na nossa natureza, né? Mas ele age às vezes diretamente na gente, né? Age diretamente na gente o dia inteiro, né? Como diz São Pedro, ele está cercando a gente, esperando o momento de a gente derrapar. Então, natureza, mundo e o demônio são as vias de tentação e os meios que o demônio tem para arrancar da gente aquilo que a gente tem de mais precioso, que são as graças, os méritos de Deus, que a gente pode usar, ou iríamos usar, para a salvação da nossa alma. Entendo isso, gente? Não tem. A minha natureza já é assim, fraca. Eu tenho que botar isso na minha cabeça. Então eu, por mim mesmo, já vou cair no pecado. O mundo me leva para o pecado. Hoje eu estava vendo uma homilia de um bispo brasileiro falando que não tem nada que presta nas novelas da Globo. Porque ele não consegue entender por que as pessoas assistem, porque não tem nada que presta, não tem nada edificante. Então é a novela, é o filme, é a música, é a festa. É todo lugar que eu vou, o mundo está me propondo algo de ruim. E por fim o demônio, que está me cercando a todo momento, tentando encontrar um meio de me fazer cair, armando armadilhas. Então é muito difícil que eu consiga passar por isso tudo ileso. Ele está dizendo aqui, com certeza, o mais santo que seja, você vai acabar se manchando em algum pecado nesse mundo por alguma dessas vias, né? Então o que ele vem propor? Então ele vem propor isso que está no capítulo 3, né? Que nós escolhamos uma verdadeira devoção à Nossa Senhora, porque através da Virgem Santíssima eu estou protegido disso. Nossa Senhora vai me proteger da minha natureza, do mundo e do demônio. E vai me proteger e me ajudar a que eu consiga cumprir aquilo que Deus me pede, para que um dia eu possa esperar da mão de nosso Jesus Cristo a salvação. Então ela vai me aproximar de Jesus. Ela vai me salvar nesse sentido. Vai me tirar do mundo e me botar aos pés de Jesus. Vivendo uma vida segundo a vontade dele. Me ajudando a passar pelas dificuldades desse mundo, de forma que eu possa chegar diante de Deus num estado de graça e possa esperar dele, né, a salvação, a minha salvação, a salvação da minha alma. Então Deus colocou Nossa Senhora agindo no mundo para que ele faça isso, para que traga as almas para ele. Ajude as almas a passar por esse mundo de pecado,
em estado de graça. E possa chegar ao final da vida, no momento em que Deus escolhe para a gente, que a gente possa estar diante dele de uma forma que ele possa nos salvar. Então, como é que é essa devoção? Está aqui, capítulo 3. Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então, ele primeiro vai falar aqui como a gente vai fazer para escolher a verdadeira devoção. Né? Como é que seria essa devoção? Conhecidas essas 5 verdades, é preciso mais do que nunca fazer agora uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, pois como jamais pululam falsas devoções a Maria Santíssima, né? As quais passam facilmente por devoções verdadeiras. Então ele está falando que hoje em dia existem várias devoções falsas que facilmente passam como verdadeiras. O demônio, como um moedeiro falso e um enganador fino e experimentado, tem já enganado e perdido inúmeras almas, inculcando uma falsa devoção à Santíssima Virgem. E todos os dias vale-se de sua experiência diabólica para lançar outras almas mais à eterna condenação, divertindo-se e acalentando-se no pecado, sob o pretexto de algumas orações mal recitadas e de algumas práticas exteriores que lhes inspira. Como um herdeiro falso, só falsifica ordinariamente moedas de ouro e prata. Então, o que ele está dizendo aqui é que o demônio tem agido no mundo. Não é surpresa para nós que ele age até dentro da igreja, propondo à pessoa algumas devoções à Santíssima Virgem que não são verdadeiras devoções. As pessoas são enganadas, achando que são devotas de Nossa Senhora, que estão vivendo uma devoção verdadeira a Nossa Senhora, dentro disso que São Luís propõe, e na realidade as pessoas estão vivendo uma falsa devoção e vão descobrir isso da pior forma, no dia da sua morte, achando que estavam vivendo nas mãos de Nossa Senhora e não estavam. Olha só que risco. É, portanto, de grande importância conhecer primeiramente as falsas devoções da Santíssima Virgem para evitá-las e a verdadeira para abraçá-la. Então, olha só, como ele diz, ele afirma nos estudos que ele fez que existem várias devoções falsas, ele está falando aqui que ele propõe primeiro iluminar a gente, né? Ajudar a gente, mostrando quais são essas falsas devoções, no que consistem essas falsas devoções, para que a gente possa fugir delas. E depois ele vai dizer o que seria uma verdadeira devoção, para que a gente possa abraçá-la. Né? Então ele está começando aqui assim, ó, artigo 1 desse capítulo 3. Né? Os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então ele vai explicar agora sinais da falsa devoção, sinais da verdadeira devoção. E a gente vai observar para ver se a gente não está caindo nisso. Diz ele aqui no parágrafo 92. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Então ele está falando que existem 7 que ele conhece. Né? 7 falsas devoções ou falsos devotos de Nossa Senhora. Que ele colocou esses seguintes nomes. Né? Primeiro, devotos críticos. Segundo, devotos escrupulosos. Terceiro, devotos exteriores. Quarto, devotos presunçosos. Quinto, devotos inconstantes. Sexto, devotos hipócritas. Sétimo, devotos interesseiros. E agora, a partir então do parágrafo 93, ele vai começar a falar sobre cada um desses devotos, dessas devoções falsas. Né? Primeiro, devotos críticos. Diz assim no parágrafo 93. Os devotos críticos são, em geral, sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem. Lá no fundo ele é um devoto. Mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a essa boa mãe. Pelo fato de essas devoções não agradarem a sua culta fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé, ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Repugna-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem Santíssima, às vezes no recanto de uma rua, rezando a Deus. Chegam a acusá-las de idolatria, como se estivessem adorando a pedra ou a madeira. Dizem que, de sua parte, não apreciam essas devoções exteriores e que seu espírito não é tão fraco que vai dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Santíssima Virgem. Quando alguém lhes repete
os louvores admiráveis que os santos padres dão à Santíssima Virgem, respondem que são flores de retórica, ou exagero, que aqueles escritores eram oradores, ou dão, então, uma explicação má daquelas palavras. Essa espécie essa espécie de falsos devotos e orgulhosos e mundanos é muito para temer, e eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem pelo afastamento eficaz dela, afastando eficazmente o povo, sob o pretexto de destruir-lhes os abusos. Então, olha só, pessoas de cultura, de posição, de dentro da igreja, que ainda demonstram às vezes um pouquinho de devoção à Nossa Senhora, mas que são críticos daquelas pessoas que, de uma fé pura, às vezes de pessoas mais simples, como ele está falando aqui, que ele tenta derrubar porque acha que a pessoa está abusando da devoção à Nossa Senhora, que aquilo já não é mais devoção, é idolatria, porque vê a pessoa ajoelhada diante de um altar de Nossa Senhora, diante de uma imagem, rezando um terço, não é isso? Rezando rosário, fazendo novenas de Nossa Senhora. Diz que isso aí é coisa apocada, de gente que não tem conhecimento e que a fé dele é muito grande para ele poder ficar aceitando essas coisinhas. Gente, eu conheço um monte de gente assim dentro da igreja. Conheço sacerdotes assim, né? Que a devoção à Nossa Senhora é uma coisinha pequenininha e que criticam se você vive a vida assim, uma vida dedicada à Nossa Senhora. Como eu já falei com vocês, já vi um que criticava a gente por ser escravo de Maria, porque ele dizia que a escravidão já acabou. Diz um outro que a gente não pode se ajoelhar diante da imagem de Nossa Senhora. E como são pessoas de uma certa posição, acabo desviando alguém. A pessoa pensa, bom, então eu devo estar errado, porque ele sabe mais do que eu estar falando isso. Cuidado, gente, com os sábios. A igreja viveu grandes heresias, muitas delas negando a Virgem Santíssima. Martim Lutero, que criou o protestantismo, que de onde vieram todas essas igrejas evangélicas aí, afastando tanta gente da igreja verdadeira, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma das pessoas que era um monge, ele era um sacerdote. E, por conta dos erros dele, afastou toda essa família de evangélicos e protestantes da devoção à Nossa Senhora. Era um homem culto, não era uma pessoa burra, não. Era um homem culto. E afastou as pessoas. Cuidado com aqueles letrados, com aqueles inteligentes, com aqueles sábios da igreja que tentam derrubar a devoção à Nossa Senhora. Se vocês encontrarem alguém assim, se afaste, tá? Segundo, devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho, honrando a mãe, e rebaixá-lo se exaltarem demais. Não podem suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior do que ajoelhada ao altar do Santíssimo. Como se fossem antagônicos, e como se os que rezam à Santíssima Virgem não rezassem Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem, nem que se recorra tantas vezes a ela. Algumas frases eles a repetem a cada momento. Para que tantos terços, tantas confrarias e devoções exteriores da Nossa Senhora? Vai nisso muito de ignorância. É fazer da religião uma palhaçada. Falai-me sim dos que são devotos de Jesus Cristo. E eles nomeiam muitas vezes, sem o descobrir, digo, entre parênteses, cumpre recorrer a Jesus Cristo, pois é Ele o nosso único medianeiro. É preciso pregar a Jesus Cristo, isso sim que é sólido. É o que dizem, né? Tanto para tentar te desviar da devoção à Nossa Senhora, tentam te falar, não, você tem que ser devoto de Jesus, não pode ser devoto da Nossa Senhora, como se fosse antagônico, uma coisa contra a outra. Já falei com vocês, né? Como tivesse partido de Jesus e partido de Nossa Senhora, né? São pessoas que tentam, como eu falei com vocês, demonstrar muito amor a Nossa Senhora, que Jesus com isso vai ficar enciumado. Então, se eu amo muito a Nossa Senhora, Jesus vai ficar enciumado comigo, porque eu tinha que amar mais a Ele do que ela, como se fossem concorrentes, Jesus e Maria. Né? Em certo sentido é verdade o que eles dizem, mas pela aplicação que lhe dão, é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno, sob o pretexto de um bem muito maior,
pois nunca há de se honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem, desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente Jesus Cristo. É aquilo que eu falei com vocês. Sinalizam para vocês uma coisa que no falar deles é muito boa. Não, você tem que largar a devoção Nossa Senhora para ser devoto só de nosso Jesus Cristo. Tem que agradecer a Jesus, não a Maria. É uma coisa que no final das contas você pensa, bom, o nosso fim último é Jesus, então ele tem razão, eu tenho que olhar para Jesus. Mas não. Na hora que ele me desvia do caminho de Nossa Senhora, ele me inseta num caminho que é muito mais difícil, que é o caminho de seguir a Jesus sozinho. O caminho de seguir a Jesus através de Nossa Senhora é muito mais fácil e seguro, e muito mais curto. Eu chego muito mais rápido a Jesus. Na hora que ele me aponta o outro caminho, sem Nossa Senhora, ele está me jogando num caminho longo, cheio de obstáculos. Então, te acena com uma coisa que aparece verdadeira, mas que na realidade está dificultando a sua vida, né? Então, tem escrúpulos com relação a Nossa Senhora. Não aceita que se fala assim do jeito que a gente fala de Nossa Senhora, né? Porque acha que assim está diminuindo a Jesus. Ora, bora, gente. É isso. Por isso que ele falou da primeira verdade, que o fim último da nossa devoção a Nossa Senhora, da nossa escravidão de amor a ela, da nossa consagração, o nosso fim último é Jesus. Eu falo isso 1000 vezes para vocês. Eu me consagro a Nossa Senhora para mais perfeitamente seguir a Jesus. É esse o fim que a gente quer. Eu me consagro a Nossa Senhora para chegar mais perfeitamente a Jesus. Mais rapidamente, mais seguramente a Jesus. Para eu não me perder no caminho. Para isso que eu sou devoto, Nossa Senhora. A Santa Igreja, como o Espírito Santo, bendiz primeiro a Santíssima Virgem e depois a Jesus. Normal isso. Olha só. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não é assim que a gente reza? Não é assim que falou o Espírito Santo através de Santa Isabel? Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A igreja, então, primeiro, o Espírito Santo, através de Santa Isabel, primeiro bendice Nossa Senhora, depois bendice a Jesus Cristo, não foi isso? Bendito sois vós entre as mulheres. Primeiro, bendizeu Nossa Senhora, e depois disse, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Depois bendizeu Jesus Cristo. Gente, só um instantinho que estou tocando a campainha aqui, eu continuo no outro vídeo.